A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-la? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o reino de Deus é a missão de Jesus. Significa felicidade, dignidade, fraternidade, o mundo, a forma que Deus pensou para nós. Mas o ser humano, frágil, e às vezes cede tanto à sua corrupção que ele termina se perdendo. Mesmo assim, Deus não desiste. E quantos sinais de vida, quantas estruturas de amor, de anúncio do Evangelho, não só cristãs, a fim de refazer o ser humano. Mas corremos o risco de ter um olhar míope, de não ver, ou então de ter um olhar de imediato resultado. Aquilo que eu faço, eu mesmo quero colher. Por isso o Evangelho coloca a imagem bonita, que o anúncio do reino, a nossa missão é fazer. A nossa missão é justamente não permitir que o Evangelho fique parado. Vamos anunciar, vamos catequizar, vamos instruir as pessoas para o amor, para o bem, para a paz, para a fraternidade. E não ter aquela pressa minuciosa. Será mesmo que a paz que eu anunciei tem alguém escutando? Será que o Evangelho que eu anuncio converte alguém? Deus garante uma coisa: como a semente de mostarda, como a planta, uma semente plantada que se desenvolve e cresce e a gente não consegue perceber como é que isso acontece, assim também é a mensagem do Evangelho e da missão que nós fazemos. Nós não podemos desistir porque não vemos de imediato. Mas se a gente for olhar minuciosamente, o que tem de amor, de fé, de esperança, é graças a esse anúncio que nós fazemos no dia a dia. Sejamos perseverantes e reguemos a nossa missão com a oração para que ela continue misteriosamente crescendo e para que ela seja o agasalho daqueles que procuram a missão, procuram a Deus, procuram a igreja, que procuram o espaço para que ali o seu coração seja acolhido e se sintam amados por Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra